Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com o editor de livros Pedro Henrique Alves. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Vamos começar falando um pouquinho, antes de a gente entrar na fase da literatura, dos livros, né? Falar da sua trajetória pessoal. Queria que você falasse um pouco da sua infância. Sei que você é aqui da região também, no Vale do Paraíba. Pois bem, eu cresci numa família bem tradicional mesmo aqui do interior de São Paulo, né? Meus familiares vêm ali da fronteira entre Minas Gerais, do sul de Minas, ali entre Minas Gerais e São Paulo, São Bento do Sapucaí. E cresci entre São José dos Campos e São Bento do Sapucaí, sempre lá e cá, né? Minha família ia muito para lá. E uma família comum de operários aqui da GM, ali de São José dos Campos, né? A grande maioria trabalhou lá, meus avós, meus tios. E cresci nesse ambiente bem classe média, né? Podemos dizer, da década de 90 aqui da nossa região. Eu tive uma infância comum, né? Nada que destoasse e que me levasse para o trabalho que eu tenho hoje, né? A minha família é uma família de operários, né? Não é uma família de intelectuais ou de gente que trabalha com cultura, com livros, etc. Isso acabou acontecendo naturalmente, né? Cresci numa casa que não necessariamente tinha muitos livros, de pessoas que não cultuavam a vida de leituras, e então foi um caminho meio diverso ali, né? Depois vou contar até uma anedota que aconteceu ali na minha infância que até exemplifica isso. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã? Isso, mas também não trabalha na região ali cultural, não. Mas também gosta muito desses assuntos, a gente vive debatendo, conversando sobre isso. Teve uma parte da sua infância, ou a maioria da sua infância, juventude, você foi criado pelos seus avós, né? Isso, exato. Grande parte, na verdade. Não porque minha mãe estivesse ausente, na verdade, meu pai morreu quando eu tinha 3 anos, mais ou menos, e foi criado majoritariamente pelos meus avós e pela minha mãe. Só que a presença dos meus avós foi muito marcante na minha vida, né? Eu sempre costumo falar nas minhas colunas e por onde eu passo, que 80% do que eu acredito, do que eu faço, vem diretamente dos ensinamentos dos meus avós. Então foi uma presença muito constante mesmo na minha vida. E uma infância, como você falou, tradicional, né? Com videogame, sim, brincadeira amigos, futebol, né? Exato, um pouco subindo em árvore, brincando na lama em São Bento do Sapucaí, que é roça, né? Bem tradicional mesmo, bem aquele estilo de infância que às vezes a gente vê como modo idílico hoje em filmes. Eu vivi tudo aquilo. E é curioso porque, como você falou, não tinha quase livros lá na sua casa, né? Pois é. Não era uma família de intelectuais. Não. A gente pergunta, você lê desde criança estou acostumado a ler, e você não foi assim, né? Não, eu li tardiamente, eu lia automaticamente, né? Eu falo que eu aprendi a ler, mas não necessariamente era um leitor, né? Porque ler e ser leitor é uma coisa completamente diferente uma coisa da outra. Eu cresci numa casa onde os livros que tinham eram livros esparsos. Eu não me recordo na minha casa de ter uma biblioteca, nem que seja minúscula. Eu vi alguns tios meus, vez ou outra, com um livro na mão, mas era para estudar para um concurso, estudar para a faculdade, etc. Os meus livros de infância, que eu posso dizer para vocês que eu tive mesmo, foi gibi, né? O bom e velho gibi, Cascão e Mônica, almanaques e só, mas literatura mesmo não tive contato. O primeiro livro que eu li, eu vou avançar um pouquinho aqui, você pode voltar, tá? Mas o primeiro livro que eu li, que eu tenho memória, eu tinha 17 anos, por aí. Um livro que eu li completo, assim, né? Então, foi bem tardia a minha vida com os livros, mas até hoje eu busco uma maneira de explicar. Eu não sei te dizer, mas me apaixonei assim diretamente. Quando eu terminei o livro eu falei assim, cara, sensacional, nunca ninguém me falou que era desse jeito ler. Esse livro dos 17 anos foi o Crime e Castigo? Crime e Castigo, você acredita? Que foi uma coisa precoce, bem estranha, né? O Raul, né, que você estava conversando com ele, exatamente, fez uma boa pesquisa na minha vida. Meu amigo Raul, que morava na mesma rua, ele sim, intelectual desde pequeno, um cara que tinha uma inteligência fora do comum. Estudei na mesma sala que ele vários anos, chegava a ser até constrangedor ser amigo dele muitas vezes, porque ele entendia muito bem de muitas coisas. E ele começou a ler Crime e Castigo porque ele queria, porque ele gosta de literatura, gostava, pelo menos faz tempo que eu não encontro. E ele comentou da leitura, assim, numa conversa espamódica, assim, que a gente teve, ele e outro amigo chamado Guilherme,
E eu cheguei em casa, eu fiquei com aquilo na cabeça, as cenas que ele descreveu. Eu falei assim, cara, eu quero ler isso, né? Eu quero ler esse livro. Aí pedi ao meu pai, na época ainda um adolescente sem trabalho, né? Pedi dinheiro para ele, fui no shopping, Vale Sul, para quem conhece a região, e lá tinha umas ilhas no meio, assim, de que vendia livros, revistas, etc. E perguntei para o rapaz, olha, tem Crime e Castigo de Dostoiévski? Eu lembro que ele olhou no meu rosto, assim, talvez não estaria esperando, né, uma pergunta de um adolescente sobre esse livro. E eu comprei a edição da LPM Pocket, né, bem grossa, mas em versão Pocket. E para quem já leu Crime e Castigo sabe que é um calhamaço, né? Eu me recordo de chegar em casa e começar a ler naquela noite ainda, porque isso foi na parte da tarde, e eu lia compulsivamente, e era um livro difícil, eu nunca tinha lido nada tão difícil, mas eu voltava para entender de novo. Eu lembro que teve uma página lá que eu devo ter voltado umas 5 ou 6 vezes naquela página para entender literalmente o que estava se passando, mas foi uma coisa assim, eu não sei nem te explicar direito, foi uma coisa bem filme, bem coisa aquilo que muitas vezes as pessoas contam e você não acredita, né, que foi desse jeito, mas comigo foi exatamente desse jeito. Eu lembro que eu fui parar de ler por volta de 2 horas da manhã, já tinha lido quase metade do livro, então foi uma paixão avassaladora mesmo, que eu nunca tinha sentido por qualquer coisa. Eu gostava muito e gosto ainda de futebol, né? Eu achava que minha paixão, assim, um gosto pessoal seria máximo pelo futebol, mas acabou se revelando pelo livro naquele momento. Você falou que não tem explicação esse seu gosto pela leitura imediata e por um livro que é denso, né? Denso, difícil. Difícil de ser lido, que é o Crime e Castigo. Exato. Mas como é que, sei lá, de onde você percebe que começou esse gosto pela leitura imediatamente? Como é que isso se deu? Assim, não vou ser bem comum, sincero né? com vocês, eu sempre me interessei com a área de humanidades. Eu lembro que eu tive uma professora ali na adolescência, por volta dos 15 anos, e ela era uma professora de filosofia, e quando ela explicava as ideias ali de Platão, filosofia antiga e tudo mais, eu ficava extremamente interessado. Eu gostava daqueles debates morais, daqueles debates acalorados sobre opiniões, sobre pensamento, epistemologia, etc. E aquilo já me chamava muita atenção. E ela dava textos curtos pra gente ler. Por isso que eu falo que meu primeiro livro não foi lido antes de Crime e Castigo, mas eu já li algumas coisas difíceis, né? Que essa professora passava. Então, vez ou outra, eu tinha contato com essa filosofia, com aqueles textos filosóficos que a professora passava em sala de aula, eu gostava muito, né? E em determinado momento, eu acredito que o verdadeiro insight para eu virar leitor veio dessa professora, né? Essa professora lá com meus 15 anos, dando esses textos, fomentando a curiosidade, o debate. Ela tinha muito debate em sala de aula. E só que para debater você precisava ler e entender o conteúdo. Então esse ler e entender me forçava a buscar uma literatura, nem que seja inicial. Tanto não é à toa que depois eu me formei em filosofia, né? Que tamanho foi a influência. Eu não fui para a área de literatura, etc. no primeiro momento. Foi em filosofia mesmo. Só que quando eu li Crime e Castigo, é o que mais me encanta ainda no romance. Eu sou editor de não ficção, né, basicamente. Trabalho hoje numa outra editora de ficção também, chamada Pedra Azul, mas majoritariamente meu trabalho de editor foi feito na LVM, que é uma editora de não ficção. Mas o que sempre me chamou a atenção na ficção, que eu acho que é a melhor maneira de você argumentar, defender uma ideia ou rechaçar uma ideia, sem passar aquele sentimento de que você está fazendo isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Você pode declarar o seu ódio à miséria, declarar o seu asco a uma espécie de desigualdade entre os homens, escrevendo um livro, sei lá, um livro ao estilo Marx, né? Ideologia Alemã, por exemplo. Ou você pode escrever um clássico absoluto que são Os Miseráveis, que você não fala de ideologia, você não fala de política, você não fala nada disso, você só escreve uma história, um romance. E você consegue colocar tudo aquilo que você pensa naquela história. Então você passa a mesma mensagem que você passaria num tratado filosófico, só que com um romance. Você explica pontos de vista, você torna aquilo vivo. Eu acho que a literatura, aquele embate moral de Raskolnikov no Crime e Castigo,
Se fosse num tratado filosófico, ia ser um tratado extremamente denso, chato e com certeza muitas pessoas não leriam. Mas quando ele fez uma história explicando o embate moral que aquele jovem passava depois de ter cometido um assassinato, era como você sentasse com seu avô na beira de uma fogueira e você escutar ele contando essa história, só que em forma de escrita. Então ele conseguiu fazer um tratado moral em forma de romance. Isso é excepcional na literatura. Você consegue passar mensagens densas, consegue passar conteúdos complexos, só que em forma de história. E veja, aí volta na minha infância. Eu cresci escutando histórias de tios-avós, lá em São Bento do Sapucaí, sobre assombração, sabe, aquelas histórias de terror de interior, ou escutando causos, né, de pessoas que vivem ali na região. E eu encontrei isso na literatura. Se você for parar pra pensar, o romance é um grande caos. A semente tá tudo ali, né? Tá? Vamos lembrar que antes da escrita, a história era oralizada. Odisseia e Ilíada não foi escrita inicialmente, ela foi contada inicialmente. Então, o caos nada mais é do que a escrita de uma história, né? Então, isso me encantou na literatura. E obviamente, hoje eu estou elaborando toda essa argumentação. Mas naquele primeiro instante eu não sabia nada disso. Então, na verdade, a literatura já estava dentro de mim, mas de outra maneira. Na maneira da minha vivência ali da infância, escutando histórias, etc. Eu só transferi isso para o livro e entendi que ali funcionava uma organização de literatura. Você cursar filosofia, você cursou em Taubaté, né? Isso. O seu objetivo era dar aulas? Qual que era o seu objetivo até então? Inicialmente sim. A minha ideia quando eu entrei na filosofia, eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou buscar isso aqui, aprofundar e etc. Mas no meio da graduação eu vi que eu não queria exatamente isso. E aí vai uma das polêmicas da minha vida, né? Eu decididamente escolhi não continuar estudando na academia. Isso foi uma escolha racional, completamente lúcida. Não foi por frustração, não foi porque eu não consegui. Na verdade, eu até tentei alguns mestrados, etc. Mas parei antes de fazer as provas, só para você ter ideia. Eu não quis mesmo ingressar. Simplesmente porque eu acreditava que eu não acreditava que a academia, pelo menos a academia que eu conheci, me dava a exata liberdade para desenvolver um pensamento crítico. Isso não tem nada a ver com enculturação de determinados pensadores de direita, que eu vejo muita gente me aliando, tem nada a ver com o Olavo, não tem nada a ver com essa turma, até porque eu nem via Olavo naquela época, né? Se trata simplesmente de eu querer estudar determinados assuntos e eu me ver que eu não poderia estudar aqueles determinados assuntos com afinco, porque aquilo que era para ser estudado era definido por um professor, por um docente pela universidade. Então eu não me sentia livre para estudar o que eu realmente queria. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Eu queria estudar muito um pensador que hoje no Brasil já é relativamente conhecido, mas na época não, chamado Michael Walkinshaw, que é um pensador inglês que estudou o conservadorismo político, mas de um viés afastado da religião, afastado desses assuntos, né? E eu queria muito estudar ele, queria me aprofundar nele, e os professores que eu buscava na universidade para fazer uma especialização nele, aqui no Brasil, eu não só não encontrei, como me desencorajaram a estudar ele. Um outro exemplo é um outro autor chamado Eric Wegelin, um austríaco, radicado nos Estados Unidos, a mesma coisa, fui desencorajado. Então eu meio que desanimei, sendo bem sincero, só que aí começou a parte da história que eu mais estudei, é uma coisa impressionante. Quando eu saí da universidade foi o que eu mais estudei. Eu comecei a comprar livros e trabalhar em vários lugares, trabalhei em fábrica de vassoura, trabalhei em um monte, nos Correios, e com o dinheiro que eu trabalhava lá, eu posso dizer claramente para vocês que 90% é só para livro. Hoje eu tenho uma biblioteca gigantesca que minha esposa muitas vezes quer me matar por isso. E foi quando eu estudava. Eu lembro que fora já da universidade, depois de ter terminado minha graduação, eu lembro que tinha dia que eu estudava 12 horas seguidas ou mais, sabe? Então, a minha vida acadêmica foi o contrário, né? Eu me encantei no começo, amei essa academia, não reclamo do tempo que vivi, foi um tempo muito bom, tive ótimos professores, mas me desanimei no final ali e decidi seguir minha carreira longe da universidade. Nada contra quem é acadêmico, tá? Sempre dizer isso, que eu acho que é uma carreira digna, mas não era para mim.
Quer dizer, depois, aí você fala que depois começa a estudar com mais profundidade, né? O que você Exato. não conseguia estudar na época da academia. Exato, a academia direciona, né, você a estudar o que eles Muito querem. direcionamento. Exato. Aí eu fui estudar realmente o que eu queria e tive sempre contato com professores, tá? Mesmo fora da academia, eu sempre fui muito entrão, mandava mensagens, e-mails para os professores pedindo indicações de livros, de artigos e assim fui, né? Fora da universidade, mas ainda ligado com alguns professores. Tá certo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.